Fala Dev, bem-vindo ao NLW, eu sou o Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City e essa semana eu quero te mostrar na prática o método para acelerar sua evolução e avançar para o próximo nível, assim como os nossos alunos. Olá pessoal, bom dia, me chamo Thiago Nascimento, moro em Altamira, no Pará e assim como vocês, eu sempre tive vontade de ser um programador referência na minha região. Porém, eu nunca tinha fechado nenhum contrato porque eu não sentia confiança no conhecimento que eu tinha. Mas após o treinamento da Rocket City, eu garanto para vocês, isso mudou. Hoje eu sinto confiança de entregar uma aplicação do início ao fim, do back-end ao front-end e ao mobile. É impressionante a quantidade, a qualidade do conhecimento que você adquire, a confiança que você adquire após esse treinamento. O resultado é isso aqui, ó. Pessoas procurando desenvolvedores de aplicativo na região e várias pessoas me indicando, ó, Thiago Nascimento, olha aqui, ó, Thiago. E um dos principais projetos que eu me orgulho muito de fazer parte é esse projeto aqui, ó. Devido ao surto de coronavírus no Brasil, um grupo responsável pelo combate do coronavírus aqui na minha cidade, um grupo que é formado por pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, pessoas ligadas à universidade, profissionais de várias áreas, eles me contataram para que eu desenvolva esse aplicativo. Você não sabe a satisfação que é ser reconhecido a ponto de você ser chamado para desenvolver um projeto dessa grandeza. Olá, meu nome é Maria Clara, eu moro em São Paulo e desde o ano passado, em 2019, eu comecei a minha jornada de transição de carreira da área das biológicas para a área da TI. E mesmo ainda não tendo feito nenhuma graduação na área da TI atualmente, eu já recebi 2 propostas de emprego para trabalhar com desenvolvimento web, porque quando eu falo que eu fiz o bootcamp da Rocket City, as empresas já olham com outro olhar e já sabem que esse bootcamp é muito profissional, é muito atual e eu só tenho a agradecer por ter um conteúdo assim disponível pra gente que precisa e não sabe por onde começar ou já sabe e precisa evoluir de uma forma mais rápida. Obrigada, Rocket City. Bom, eu conheci a Rocket City pela Omnistack e logo após eu fiquei extasiado com isso, porque eu já programava um tempinho, mas eu nunca tinha feito um produto full stack completinho em menos de uma semana. Então eu precisava mais disso pra mim, sabe? Eu sempre tinha medo, achava que eu era muito novo, que eu não tinha capacidade, que as empresas não iam me contratar, que eu só ia passar vergonha. Só que aí o GoStack mudou esse pensamento meu e eu botei a cara a tapa. Eu comecei a preencher meu LinkedIn, organizar meus repositórios no GitHub, fui na comunidade procurar umas vagas e menos de 2 semanas depois eu já estava contratado. E outra grande conquista minha foi que eu participei de um campeonato de engenharia de software internacional e eu fui um dos ganhadores. Eu desenvolvi um aplicativo no React Native com os ensinamentos da GoStack. E dentre outros prêmios, o maior deles é a minha indicação para recrutadores americanos do Google, Facebook e Uber, o que me levou ao próximo nível, como a Rocket City promete. E eu fico pensando que se eu fizesse outro curso de programação, talvez eu teria o mesmo conhecimento técnico, mas nenhum abriria minha mente como a GoStack abriu e mudaria tanto assim a minha vida. E com o foguete da Rocket City eu consegui realizar um dos meus sonhos, que era trabalhar em uma empresa que tem sede internacional. Então eu consegui passar em uma vaga para engenheira front-end, trabalhando com toda a stack do Bootcamp, que é React Native. E uma das coisas que me impulsionou muito foi a tecla que o Diego sempre batia de investir no nosso marketing pessoal e sempre colocar os projetos no GitHub de uma maneira detalhada e carinhosa, assim, realmente mostrando que tu sabia sobre o conteúdo. Eu sempre trabalhei muito próximo ao desenvolvimento de software, mas nunca desenvolvendo de fato. E isso foi algo que sempre me incomodou, porque era o meu objetivo de carreira, me tornar arquiteto de software. Então eu comecei o curso com esse intuito, de ter um conteúdo com vivências mais próximas de um desenvolvimento, entender fluxos de Git, de desenvolvimento em JavaScript, em Node. Então eu comecei esse curso, rapidamente tive um entendimento muito legal de todas as plataformas que a gente usa, de toda a stack que a gente usa. Em 3, 4 meses eu tive uma oportunidade de trabalhar onde eu trabalho hoje,
que é na IBM. Hoje eu trabalho com desenvolvimento em React Native. E eu tenho absoluta certeza que esse curso foi o que me ajudou muito, principalmente no processo seletivo, porque eu usei como estratégia dizer muitas coisas que eu aprendi nesse curso durante essas entrevistas e esses processos de seleção. E o próximo passo do meu foguete é lançar o mínimo produto viável de uma aplicação minha que já está na fase de prototipação. Quem sabe agora dar um start na minha própria empresa. Esse é o caminho que eu decidi trilhar, não por falta de oportunidade de emprego em outras empresas muito boas, até porque muitos me procuram no LinkedIn e são parceiras da Rocket City. Então, galera, oportunidade não falta. E graças à Rocket City, né, falar exatamente o impacto que ela teve na minha vida, é a sensação que eu sinto de dominar a stack e encarar sem medo todos os meus desafios. Qualquer coisa que vem pela frente eu encaro graças à Rocket City. Muito obrigada, galera. Falou. Lá naquele objetivo do GoStack do imã de geladeira, eu botei que até 6 desse ano, até o mês 6 desse ano, de 2020, eu ia estar trabalhando no exterior. E em novembro do ano passado, eu recebi uma proposta da Just Watch, que é a empresa que eu trabalho hoje, para vir trabalhar aqui em Berlim com tudo pago, primeiro mês pago, a passagem paga, e hoje eu trabalho aqui com front-end e eu tive essa alavancada monstra graças ao GoStack, graças à Rocket City. Uma coisa é certa, em programação não existe atalho, mas o problema é que existe o contrário, que é ficar dando voltas e perder muito tempo com assuntos que não estão alinhados com o seu momento, com o seu contexto ou com o seu objetivo. E aí você acaba levando muito mais tempo do que gostaria para ter bons resultados. Por isso o primeiro pilar do nosso método é o foco. É por causa desse pilar que a gente não ensina duas ferramentas que servem para a mesma finalidade, nem ensina 5 formas diferentes de resolver o mesmo problema. A gente vai direto ao ponto, naquilo que realmente importa, para não ser mais uma distração no meio do seu caminho e para te ajudar a alcançar os seus objetivos muito mais rápido. Afinal de contas, você não precisa saber 5 formas diferentes de gerar uma sequência de Fibonacci. O que você precisa saber é resolver problemas do mundo real e construir aplicações que geram valor para as pessoas. Então deixa eu te contar como que a gente chegou nesse método. Quando eu comecei a programar lá 10 anos atrás, mais ou menos, um dos piores erros que eu cometi nos meus estudos foi achar que era possível aprender de tudo que existe em programação. Mas pensa comigo, programação é um universo infinito, com novas ferramentas, novos conceitos surgindo todos os dias, enquanto que o nosso tempo é um recurso bem limitado. Ou seja, uma coisa nunca vai caber na outra. E é por isso que é impossível dominar tudo que existe em programação. Mas na minha cabeça, era isso que eu precisava fazer para me destacar. Então eu ficava pulando de uma tecnologia para outra, estudando uma linguagem diferente a cada semana e nunca chegava a dominar nenhuma delas. Claro que é muito importante conhecer as ferramentas e saber quais são as opções que você tem, mas para ser capaz de construir uma aplicação real e de forma produtiva, não adianta só conhecer as ferramentas, você precisa dominar elas. Mais do que isso, você precisa acompanhar a evolução das ferramentas que você usa para não deixar suas habilidades e as suas aplicações ficarem obsoletas. Por isso, ter foco é fundamental. Então eu comecei a olhar para as pessoas que eu admirava em programação e percebi que elas não eram boas em todas as tecnologias. Elas eram referência em apenas uma stack. E aí ficou claro o que eu tinha que fazer. Mas agora eu tinha um novo problema. Quais tecnologias escolher? Só que essa era a pergunta errada, porque a resposta sempre vai ser depende. Depende do seu momento, do seu contexto e do seu objetivo. E mais pra frente dessa semana a gente vai falar sobre a escolha da stack e os critérios que são importantes para você tomar a melhor decisão. Mas para já adiantar, se o seu contexto é desenvolvimento web e o seu objetivo é full stack ou front-end, o JavaScript é essencial, independente da stack. E se o seu objetivo é back-end ou mobile, aí o JavaScript é uma ótima opção. Ao longo da jornada como dev, você vai percebendo que não se trata de qual tecnologia é a melhor, porque todas as tecnologias são incríveis e todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Se trata do quanto você é melhor utilizando essa tecnologia e das suas habilidades com ela. E para evoluir suas habilidades e dominar a stack que você escolheu, não basta só ter foco, você precisa de muita prática. Por isso a prática é o segundo pilar do nosso método. Esse pilar é fundamental para você acumular experiência e saber quando aplicar a teoria de forma eficiente. É a prática que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. E foi ela que me ajudou a ganhar velocidade nos meus estudos, a ter segurança para lidar com os desafios cada vez maiores, e a partir daí minha carreira começou a acelerar. Finalmente,
foi no mercado que eu encontrei o terceiro pilar do nosso método, que é o grupo. Estar junto com outros profissionais que estão na mesma jornada que você faz toda a diferença na sua evolução. Compartilhar o aprendizado, trocar experiências, ajudar e pedir ajuda, tudo isso coloca você em velocidade máxima de crescimento. Por isso, se você ainda não entrou na comunidade exclusiva do NLW, é isso que você precisa fazer agora. O link está em algum lugar dessa página e a gente está te esperando lá para compartilhar a sua jornada com milhares de programadoras e programadores. Resumindo toda a minha história, eu queria que outros devs tivessem a mesma experiência que eu tive, só faltava saber se esse método ia funcionar tão bem para eles quanto funcionou para mim. E depois de eu treinar 10.265 alunos nos últimos 3 anos e ver o resultado extraordinário que eles estão alcançando, eu tive a prova que o método funcionava. Por isso eu decidi compartilhar ele aqui com você no NLW. São esses 3 pilares combinados, o foco, a prática e o grupo, que vão acelerar sua evolução e levar as suas habilidades e as suas aplicações para o próximo nível. Então agora, bora codar! Bora lá então, Dev, agora a gente vai começar a partir para a prática, né? A gente vai começar a colocar a mão na massa, entender os primeiros códigos, criar os nossos projetos do zero com Node, React e tudo mais. Eu vou te apresentar também o layout da aplicação, a gente vai entender um pouquinho sobre API, né? Por que a gente vai utilizar uma API e não um sistema full MVC, como eu chamo, a gente vai entender um pouquinho as diferenças. A gente vai aprender os primeiros conceitos de TypeScript, então vai ser o primeiro evento gratuito da Rocket City em que a gente vai trazer conteúdo sobre TypeScript, beleza? Eu tô bem empolgado com essa prática e se você nunca utilizou TypeScript, fica bem tranquilo, é a mesma coisa que o JavaScript, só com algumas funcionalidadezinhas a mais. Outras coisas que a gente vai abordar aqui também é sobre o React Native e sobre o Expo, e nós vamos também criar a nossa base do projeto Node, beleza? E também o projeto React do zero. É claro que a gente não vai conseguir ir muito a fundo ainda nesses projetos Node, React e React Native, mas ao longo das próximas aulas, nos próximos dias, a gente vai cada dia caminhando um pouquinho mais até o nosso projeto estar finalizado. E que projeto que é esse? Você já deve estar muito ansioso. Rufem os tambores. O projeto que a gente vai desenvolver nessa Next Level Week é o Ecoleta, beleza? Esse projeto aqui é um projeto totalmente voltado para fins ecológicos, porque caso você não saiba, essa semana, né, desde a segunda-feira, desde hoje que você está vendo esse vídeo, começa a Semana Internacional do Meio Ambiente. Por isso a gente vai desenvolver um projeto totalmente voltado para essa área. O Ecoleta serve como um mapa, um marketplace, uma conexão entre empresas ou entidades que coletam resíduos, sejam resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos, às pessoas que precisam descartar esses resíduos, né? Porque provavelmente você já sabe, e se não sabia, deveria saber, que tem várias coisas, por exemplo, lâmpadas, pilhas e baterias, né? Papéis e papelão, aqui, claro, dá para descartar, mas tem lugares melhores para a gente colocar, resíduos eletrônicos, resíduos orgânicos, óleo de cozinha, tudo isso tem lugares muito melhores para a gente descartar do que no próprio lixo da nossa casa. E para isso, a gente também tem várias empresas, várias entidades que coletam esses resíduos. Então, por que não conectar essas empresas, nessas entidades, às pessoas? Esse layout foi totalmente desenvolvido do zero pelo nosso designer, pelo Thiago, e ficou um projeto muito massa. Eu estou extremamente empolgado para colocar isso aqui, colocar a mão na massa nesse projeto, criar isso aqui do zero com você. Então, olha só, a gente vai começar com uma landing page, isso aqui é a versão web do nosso sistema, que vai ser desenvolvido utilizando React. Então essa aqui é a nossa landing page, que ela vai ser utilizada para as entidades cadastrarem os pontos de coleta. Então as entidades vão acessar nossa aplicação web, elas vão clicar aqui em cadastrar um ponto de coleta, vão acessar essa página aqui e aqui elas vão colocar todas as informações do ponto. Então vou colocar uma imagem do estabelecimento, dados, né, como nome, e-mail, WhatsApp para entrar em contato, vão colocar também o endereço, e aqui é bem bacana porque ela vai poder selecionar o endereço colocando um ponto no mapa, então ela vai botar certinho, ó, é exatamente aqui o endereço, então a gente vai fazer uma integração com mapas e vai colocar também quais são os itens que essa empresa aqui coleta, né, que essa entidade coleta ou não, né, por exemplo, supermercados, geralmente eles coletam lâmpadas, pilhas e baterias, né? Porque eles vendem, eles são obrigados a coletar. Por exemplo, outras entidades mais voltadas para o ramo ecológico coletam óleo de cozinha, empresas que lidam com alguma parte de horta, alguma coisa assim, coletam resíduos orgânicos. Então tem tudo isso que é muito bacana e a gente consegue conectar. E aí depois da pessoa cadastrar aqui o estabelecimento, claro, ela só recebe uma mensagem de sucesso, né? E aí a gente vai desenvolver também a nossa aplicação
aplicação mobile do Ecoleta, né? Aqui tá a aplicação mobile, que vai ser desenvolvida totalmente com o React Native. Vai dizer que isso aqui não ficou extremamente empolgante, né? Ficou muito bonito pra gente desenhar isso aqui. Nossa, ficou realmente assim, bem massa pra gente colocar a mão na massa e construir isso aqui do zero. Olha só, a gente também vai ter aqui uma splash screen, né? Que é aquela telazinha que, enquanto o app ainda não carregou, ela fica exibida. A gente vai ter aqui também a nossa landing page, o que muda aqui agora é que na hora que a pessoa acessar aqui, ela vai selecionar o estado e a cidade dela, né? Eu acho que o estado aqui até deveria estar antes, porque ele é mais importante. E aí, baseado no estado e na cidade, ela vai visualizar aqui através do mapa quais são aqui os pontos de coleta de resíduos próximo a ela. E ela vai, inclusive, poder filtrar entre resíduos eletrônicos e todos aqueles itens que a gente já colocou aqui dentro da nossa aplicação. Show? E ela também pode clicar num desses pontos aqui no mapa para navegar para o detalhe daquele ponto, vendo imagem, o nome da entidade, os resíduos que aquela entidade coleta, endereço, e pode entrar em contato também via WhatsApp e entrar em contato via e-mail também, beleza? E aqui é bem legal porque o WhatsApp a gente vai utilizar um recurso chamado Deep Linking para a gente conseguir acessar o aplicativo de WhatsApp do celular mesmo da pessoa que está utilizando a nossa aplicação, e o e-mail a gente vai utilizar um conceito chamado Mail Compose, que é para a gente conseguir criar um e-mail dentro da nossa aplicação sem sair dela, sem precisar navegar para uma outra aplicação, para um outro cliente de e-mail, beleza? Show de bola, então esse aqui é o layout da nossa aplicação. Muito massa, ficou muito massa mesmo esses ícones aqui, dá muita vontade de desenvolver essa aplicação e a gente vai desenvolver ela juntos, né, ao longo dessa semana. Agora que a gente já falou aqui, né, já apresentou a aplicação, a gente vai começar a configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. São algumas ferramentas que a gente vai precisar ter na nossa máquina. Se você não tiver ainda, eu vou te ensinar a instalar, mas fica bem tranquilo. Basicamente, a gente só vai precisar do Node, do NPM, que já vem com o Node, e do Visual Studio Code. Então, bora instalar essas ferramentas. Então, a primeira ferramenta mais importante ao longo de toda essa semana, que a gente vai utilizar praticamente em todos os dias, é o Node. Para isso, eu posso acessar o site do Node, vamos procurar aqui o Node.js, nodejs.org, e agora, claro, a gente precisa escolher a versão que a gente vai utilizar. Eu sempre recomendo você utilizar a versão LTS, a Long Term Support, porque essa versão aqui, ela é totalmente à prova de falhas, né, de riscos, não falhas diretamente, mas ela tem suporte, ou seja, não é a versão mais atual que pode ter alguma falha e pode não se comportar muito bem com alguma ferramenta que a gente vai utilizar mais para frente, como o React, o React Native, o Expo e por aí vai. Então dá uma olhada se você já tem o Node instalado na sua máquina, se ele está pelo menos na versão 11 e no máximo na versão 12 ponto alguma coisa. Se ele tiver uma versão antes da 11, né, ou depois da 12, eu recomendo você dar uma alterada na versão, você mudar a versão do seu Node. Aí você pode procurar na internet como remover a versão que você já tem e instalar a versão LTS, que para mim é a melhor versão. Show? A gente pode instalar essa versão LTS de algumas formas diferentes. A primeira delas é simplesmente clicando aqui nesse botão verde grande, dando um next, next, next e instalando. Só que o problema disso é que ele vai instalar de uma forma depois que é muito difícil a gente remover ou alterar a versão. Essa instalação com next, 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 né, um instalador mesmo, o Wizard, que a gente chama desde lá do Windows 98, ela é muito arriscada, porque ela deixa resquícios na nossa máquina dessa instalação que depois é muito difícil a gente remover ou alterar a sua versão. Por isso a gente vai instalar o Node utilizando um gerenciador de pacotes. Como é que a gente vai fazer isso? Eu cliquei aqui em Other Downloads, e agora aqui embaixo eu procuro pela Installing Node.js via Package Manager, ou seja, instalar o Node por um gerenciador de pacotes. E aí a gente tem gerenciador de pacotes para a grande maioria das ferramentas que a gente vai utilizar aqui, grande maioria dos sistemas operacionais, né? Primeiramente, eu estou aqui no macOS. Então no macOS a gente vai utilizar o Homebrew. Eu já vou mostrar como é que a gente faz no Windows e no Linux, fica bem tranquilo, tá? No Mac, então, a gente pode utilizar o Homebrew. Clicando aqui, ó, Using Homebrew, eu vou instalar ele utilizando o Ruby. O Ruby já vem instalado em todo Mac por padrão, então você vai executar essa linha de comando aqui no seu terminal. Isso aqui vai instalar o Homebrew. A partir do momento que o Homebrew estiver instalado, para instalar o Node, você vai simplesmente executar brew install node. Porém, lembrando que a gente quer uma versão específica do Node, que é a versão LTS. Para a gente instalar uma versão específica do Node, né, essa LTS, a gente vai executar brew install
node, beleza? Exatamente como ele está escrito ali, @12, que é a versão LTS. Isso aqui vai instalar, então, a versão 12. Se a LTS não for essa versão, você instala exatamente aquela que está escrito lá no começo no site do Node, beleza? Essa aqui, ó. Não precisa botar depois do ponto aqui, só a versão principal ele já vai pegar a última. Perfeito. Agora que a gente já entendeu como instalar o Node dentro do macOS, a gente pode procurar aqui agora a instalação do Node pro Windows, né? E no Windows a gente também tem o gerenciador de pacotes. Antigamente, fazer essa instalação de pacotes dentro do Windows era algo bem chato, mas hoje em dia nós temos o Chocolate, né? O Chocolate, que é um gerenciador de pacotes, assim como o Homebrew, porém para Windows. E como é que a gente vai fazer para fazer essas instalações? Primeiramente, a gente precisa instalar o Chocolate. Eu posso acessar aqui o site do Chocolate, clicar aqui em Install Now. A gente aguarda aqui um pouquinho ele fazer o carregamento. E aqui agora já tem todo o passo a passo aqui dentro desse Step 2, beleza? Primeiramente, a gente vai selecionar a opção individual, né? Porque a gente não vai instalar ele numa organização, e sim na nossa máquina pessoal. E aí agora a gente precisa se certificar que a gente vai estar executando o PowerShell, que é o terminal melhor aqui no Windows, né? No Windows a gente sempre tem dois terminais, né? O CMD, que é o Command Prompt, que é o mais antigo, e tem o PowerShell, que existe desde o Windows Vista, que ele é muito mais performático, ele funciona melhor, você consegue executar comandos que antes estavam disponíveis só no Linux, no Windows também, então eu recomendo você usar o PowerShell. Como é que você vai fazer? Você vai clicar no botão de iniciar aqui do Windows e vai procurar por PowerShell. E aí vai ter duas opções, PowerShell normal e PowerShell como administrador. Se PowerShell como administrador não aparecer, você clica com o botão direito no PowerShell, executar como administrador. Você precisa ter permissões de administrador para conseguir fazer a instalação do Chocolate. Quando você entrar então no PowerShell, você vai começar executando esse comando aqui, ó, get execution policy, beleza? Se ele retornar restricted, se ele escrever restricted ali dentro, você vai executar esse próximo comando aqui, e caso ele não funcionar, você vai executar esse outro comando aqui. Se ele não retornar restricted, nem precisa executar isso aqui, beleza? Se ele retornar bypass, qualquer coisa assim, pode continuar. Show? Agora, depois de você executar tudo isso aqui, você precisa executar esse próximo grande comando que tem aqui embaixo, que ele sim vai fazer a instalação do Chocolate. E você pode clicar aqui ó, em copiar, ir lá no seu PowerShell, dar um colar e simplesmente executar. Isso vai fazer a instalação do Chocolate dentro do seu terminal. Ele vai aguardar um pouquinho, ele demora um pouquinho para finalizar, e aí depois de ele fazer a instalação, você pode verificar se ele conseguiu fazer a instalação do Chocolate e simplesmente digitando Choco dentro da sua linha de comando, ali dentro do PowerShell, para ver se ele mostra alguma coisa, né? Se ele não mostra alguma coisa tipo comando não encontrado. Se ele der comando não encontrado, provavelmente ele não instalou direito ou você precisa reiniciar a sua máquina. Geralmente, alguns Windows você vai precisar reiniciar até sua máquina depois de fazer essa instalação, né? O Windows, geralmente, a gente resolve muito problema reiniciando a máquina. É o problema aí mais fácil de resolver da era da informática. E agora que a gente já instalou o Chocolate, a gente precisa instalar o Node, né, utilizando o Chocolate. Então aqui, ó, quando a gente vem aqui no site do Node, dentro de Windows, a gente tem essa opção aqui, ó, Using Chocolate, e ele dá essa opção do comando chamado sinst, que é um acrônimo a Choco Install, então o C aqui representa Choco, Inst representa Install. O sinst é a mesma coisa que Choco Install, beleza? E ele fala aqui pra gente executar sinst Node.js. Porém, isso aqui vai instalar a última versão do Node. Para a gente instalar a versão LTS, como eu tinha falado anteriormente, você vai escrever sinst ou choco install, tanto faz, beleza? E agora aqui a versão do Node. Então você vai escrever Node.js -LTS, que é a versão Long Term Support, beleza? Que é a versão que a gente quer utilizar, aquela versão 12. Depois de instalar o Node, novamente você vai fechar o terminal, fecha o PowerShell totalmente e abre de novo ele com permissões de administrador para ele já ter o Node disponível aqui dentro. Perfeito? Agora que a gente já aprendeu a instalar o Node no Windows, a gente vai instalar no Linux. No Linux é o mais fácil de todos. A gente vem aqui em Debian and Ubuntu-based distributions. Se você não estiver utilizando Debian ou Ubuntu, tem aqui as outras opções, ó, Arch Linux e por aí vai. Tem várias formas da gente fazer a instalação. Mas eu vou aqui no Debian Ubuntu, que é a maioria são utilizando esses sistemas baseados em Debian e Ubuntu. E a gente clica aqui em Node.js Binary Distributions, porque a gente vai fazer a instalação utilizando os Snap Packages, né? Como é que a gente vai fazer a instalação aqui agora? Aqui tem todas as versões suportadas, ó, Linux Mint, Elementary, Debian, Ubuntu. A gente vem aqui um pouquinho para baixo, ó, Installation Instructions, e a gente vem na versão 12 do Node, que é a versão LTS que a gente quer utilizar. E aqui tem os comandos que a gente precisa executar, ó. Se estiver utilizando Ubuntu, esses comandos. Se estiver utilizando Debian, como usuário root
nós vamos executar esses 2 comandos. E aí depois de instalar, você fecha o terminal, abre de novo e o Node já deve estar disponível para você. Como que a gente faz para saber se o Node foi instalado com sucesso na nossa máquina? Abre o terminal, executa node -v, ele vai dar a versão do Node que tem instalado na sua máquina. Eu estou com a versão 12.13, ela é uma versão um pouquinho mais antiga que a LTS, mas não tem problema nenhum. Se a sua versão tiver um pouquinho diferente aqui que a minha, sem problemas. E eu tenho também o npm-v. Lembra que eu falei que lá no comecinho que a gente ia instalar o Node e o npm? Então, a gente já instalou porque o npm ele vem junto com o Node. Mas que carambas é esse npm aqui? Se você já veio de qualquer outra linguagem de programação, você sabe que todas elas têm formas da gente instalar dependências, instalar pacotes de terceiros. Por exemplo, no PHP a gente tem o nosso famoso Composer, né? Se eu não me engano é isso que a gente utiliza lá no Laravel e tudo mais. No Python nós temos o pip. Se eu não me engano é isso. No Ruby nós temos as Ruby Gems. Eu não lembro de todas as linguagens que eu já utilizei. Mas aqui dentro do Node nós temos o npm. O npm serve para a gente instalar pacotes de terceiros, né, de outras pessoas, frameworks, bibliotecas, qualquer coisa assim que a gente precise utilizar um código de terceiro. Show! Agora que a gente já tem instalado aqui o Node e o npm, a gente vai utilizar o Visual Studio Code para fazer para codar, né, para codar a nossa aplicação, vai ser a nossa interface de desenvolvimento aqui dentro. Então, caso você ainda não utilize o Visual Studio Code, lembrando que ele é totalmente opcional, né, você pode utilizar o que você preferir, quer usar Sublime, Atom, qualquer coisa, PHP Storm, use o que você gostar, mas eu prefiro o Visual Studio Code, para mim é uma das ferramentas mais fantásticas que a gente tem hoje em dia para desenvolvimento aqui de ideia de código, né, ele é muito rápido e consegue ter muitas funcionalidades. Então, você acessa aqui o site do Visual Studio Code, clica aqui em Download e pronto, é só executar. O meu já está baixado aqui, eu posso executar ele. Você vai ver que ele está com algumas coresinhas diferentes aqui. Fica tranquilo que eu já vou explicar como é que a gente faz isso. E agora então que a gente já baixou o Visual Studio Code, quais são as configurações que a gente vai fazer aqui dentro primeiramente? Primeiramente, assim, eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de quando as coisas estão bem bonitas, assim, eu odeio usar coisa que é muito feia ou que está desorganizado. Então, aqui eu estou utilizando um color theme diferente do padrão do Visual Studio Code, que também é muito bom, né? Se você gostar dele, tudo bem. Mas eu estou usando um tema aqui do Visual Studio Code. Eu vou dar um zoom aqui, ó, e como é que a gente faz para instalar o tema que eu estou utilizando? Você clica aqui nesses quadradinhos aqui do lado, que são as extensões. Aqui eu tenho várias extensões, né? Eu tenho aqui o Color Highlight, tem várias delas, mas nenhuma delas é muito importante pra gente agora, beleza? A extensão que eu vou instalar aqui agora é um tema que a gente desenvolveu aqui dentro da própria Rocket, que é totalmente baseado no Drácula, né? Só que ele é um pouco mais escuro. Ele é o Drácula, só que muito escuro. Por quê? O Drácula, pra mim, é o tema mais sensacional já criado para tudo que é possível. Então, o Drácula, se você não conhece ainda, é o tema mais sensacional. Só que ele é um pouco claro demais ainda pra mim, mesmo ele sendo um tema aqui feito para vampiros. Eu gosto ele mais escuro ainda. Então, o que eu fiz? A gente pegou as principais cores do Drácula, mudou um pouquinho algumas coisas, puxou um pouquinho mais pro roxo da Rocket City e montou aqui o tema Omni, que é totalmente baseado no Drácula, é mais ou menos o tema que eu tô utilizando aqui agora. Você só clica em Install aqui, ele já vai dar a opção assim que você clicar de trocar para esse tema, mas se ele não der, clica aqui em Set Color Theme e seleciona Omni e aí as suas cores já vão estar exatamente iguais às minhas. Diego, não gosto de um tema tão escuro, então instala o Drácula, você vai gostar muito dele, é um tema que a gente recomenda muito aqui na Rocket City, beleza? Perfeito, agora que o tema já está instalado, a gente vai fazer diversas configurações com o tempo aqui dentro do nosso Visual Studio Code, então não precisa ficar muito ansioso com quais são todas as configurações que o Diego usa no editor. Calma, eu vou te passar as mais importantes ao longo da semana. O que a gente precisa instalar aqui também aqui agora é uma extensão chamada Material Icon Theme. Esse aqui é uma extensão que ela traz ícones para os arquivos, então quando for um arquivo do tipo, por exemplo, JavaScript, aqui ó, ele vai colocar um íconezinho JavaScript. Quando for um arquivo do tipo imagem, ele vai colocar um íconezinho. Lembrando, só coisas visuais, só perfumaria, nada disso é realmente essencial para você conseguir desenvolver o código dessa semana, mas como eu falei, eu gosto das coisas bonitas, organizadas. Eu tenho várias outras extensões aqui que eu nem lembro mais porque eu nem utilizo, então eu vou instalando tanta coisa, então não precisa ficar se preocupando com os ícones aqui do lado, a gente vai instalar somente realmente o que for necessário para nossa aplicação dessa semana e lá no final da semana eu te dou o caminho para você seguir para instalar o restante que eu utilizo no meu ambiente, deixar ele todo aqui colorido que nem o meu, parece
Parece aqui um carnaval, né, o meu editor, mas fica tranquilo que a gente vai ter muita coisa explicando disso mais pra frente. Agora que a gente já terminou aqui, vamos voltar de falar do nosso Visual Studio Code, a gente vai falar agora de por que a gente vai criar uma API com o Node, né? Se você nunca ouviu esse termo, a gente vai entender um pouquinho de por que criar isso agora. Agora então eu vou explicar basicamente utilizando esse software chamado Whimsical, né, que ele me permite criar alguns fluxogramas, o porquê que a gente vai utilizar uma API RESTful, né? Por que a gente vai construir essa API RESTful? E o RESTful aqui é basicamente dizendo que a nossa API, que o serviço que a gente vai construir, o back-end, ele vai seguir algumas regras, ele vai seguir uma padronização, por isso é RESTful, né? A padronização aqui se chama REST. Se a nossa API segue os padrões REST, a nossa API é RESTful, beleza? Mais ou menos deu para entender isso aí. Basicamente, como é que vai funcionar a nossa estrutura da nossa aplicação, né? A gente vai ter o nosso back-end construído com o Node.js. Vou até deixar aqui em negrito, vamos aumentar aqui um pouquinho o nosso texto. Show de bola. Agora que a gente já entendeu que a gente vai ter o nosso back-end, esse back-end aqui, ele vai ser responsável por algumas coisas dentro da nossa aplicação. Por exemplo, ele é responsável pelas regras de negócio. Então, por exemplo, é ele que vai fazer qualquer tipo de conexão com algum serviço externo e vai definir o funcionamento, né, o core da nossa aplicação. Geralmente, o front-end da aplicação, que é a parte visual, ele não define como que a nossa aplicação se comporta. Quem define isso é o back-end. O back-end também tem a responsabilidade de fazer conexão com o banco de dados, né? Então a gente já matou aí duas coisas que o nosso back-end tem a responsabilidade. Outra coisa que o nosso back-end, por exemplo, vai fazer é a parte de envio de e-mails ou conexão com serviços externos, né? Por exemplo, um cálculo de frete, alguma coisa assim. Tudo isso, responsabilidade do back-end, tranquilo? Vamos ver mais alguma coisa que o back-end possa ter de responsabilidade dentro da nossa aplicação. A autenticação e autorização dos usuários, né? Autenticação, logar e deslogar. Autorização é o que o usuário tem permissão para fazer dentro da nossa aplicação. Tudo isso responsabilidade do back-end, o que não é visual, né? O que o nosso back-end também tem de responsabilidade, na principal, é criptografia e principalmente a parte de segurança da nossa aplicação. Então, geralmente é o back-end que vai determinar isso. Até se você já trabalhou com PHP, já trabalhou com Node, de algumas outras formas, você deve ter ouvido muito falar sobre o padrão MVC, né, que significa basicamente Model, View e Controller, né, que são formas, né, da gente organizar, são patterns que a gente chama, formas de estruturar e organizar a nossa aplicação dentro do back-end principalmente. E aí lá quando você aprendeu sobre MVC, o conceito de view, ele basicamente era contemplado da seguinte forma: nós tínhamos no back-end um template engine, né? O template engine, por exemplo, quando a gente trabalhava com PHP, você deveria utilizar, por exemplo, lá no Laravel, o Blade, né? Tem no Node, você conhece o Handlebars, o EJS, o Nunjux e por aí vai. O template engine é uma forma da gente conseguir retornar HTML do nosso back-end. Então, por exemplo, lá anteriormente, quando nós tínhamos uma rota, por exemplo, /users dentro do nosso back-end, essa rota aqui, ela devolvia não só os dados do usuário, como todo HTML da página de listagem de usuários. Isso aqui é muito comum quando a gente tem essa estrutura de MVC lá dentro do nosso back-end, beleza? Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ao invés de nós seguirmos aqui a estrutura de MVC, deixa eu até colocar ela desse lado aqui para a gente comparar, nós vamos seguir a estrutura de REST, né? O que quer dizer seguir a estrutura de REST? Nós vamos, ao invés de ter os nossos template engines lá e quando a gente chama uma rota de usuários, nós retornarmos todo o HTML da página, quando o usuário acessar aqui a nossa rota de usuários, né, quando a gente tiver a nossa listagem de usuários, ao invés de eu retornar todo HTML contendo a listagem de usuários, eu vou retornar apenas os dados dos usuários e não todo o HTML. E esses dados, geralmente, eles vêm num formato, né, uma estrutura padrão que o nosso front-end depois vai conseguir entender isso para construir a nossa listagem em tela. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza uma estrutura global chamada JSON, né, que é uma sigla aí para JavaScript Object Notation. É uma estrutura muito parecida com a de um
objeto dentro do JavaScript. E aí, a partir dessa estrutura aqui do nosso JSON, né, a gente vai ter aí o nosso front-end da nossa aplicação, e aí ele pode ser JavaScript, HTML puro, mas aqui no nosso caso ele vai ser React.js, e aí agora aqui no front-end da nossa aplicação é onde nós teremos a listagem de usuários, né, o HTML e o CSS da listagem de usuários. Ou seja, antigamente nós colocávamos todo HTML, CSS, tudo junto do back-end, ou seja, o back-end ele era o grande coração da nossa aplicação e nada, não existia quase nada além do back-end da aplicação, né? E agora a gente divide muito isso entre back-end e front-end, ou seja, a partir do momento que eu estou desenvolvendo uma API RESTful, né, que eu estou seguindo aqui os padrões REST, e quando o meu front-end acessa aqui, faz uma chamada AJAX, que a gente chamava lá desde a época do jQuery, para a rota usuários, e ela me retorna a listagem dos dados desse usuário, e essa listagem ela é mais ou menos alguma coisa assim, ó. Ela vai ter, por exemplo, um array, e aí cada usuário é um objeto, e aí dentro desse usuário eu tenho o nome dele e por aí vai, né? Aqui deixa eu até botar para a esquerda, porque senão vai ficar muito difícil de ver. Então, por exemplo, o usuário aqui ele tem um nome, que é Diego Fernandes, né? A gente tem, além do nome aqui, peraí que quebrou aqui. A gente tem, além do nome, por exemplo, outras informações, por exemplo, e-mail, aí Diego. Então, assim, ao invés de eu trazer o HTML lá do meu back-end, eu trago somente os dados desses usuários. E aí esses dados, eles podem ser interpretados por qualquer cliente, por qualquer front-end da nossa aplicação. Então, por exemplo, no front-end web, nós vamos utilizar HTML e CSS para mostrar esses usuários em tela. Mas, como a gente desenvolveu uma API, a gente tem muita flexibilidade. A gente pode ter também uma aplicação mobile, por exemplo, utilizando o React Native, que vai consumir os mesmos dados que a gente tem aqui da nossa API, os mesmos dados do usuário, ou seja, se a gente estivesse retornando HTML e CSS lá do nosso back-end, retornando todo o nosso HTML pronto, como é que o mobile ia conseguir interpretar esse HTML? Né? Como é que o React Native, porque o React Native ele não lê HTML, então ele teria que totalmente, a gente teria que criar uma estrutura totalmente separada para conseguir servir os dados do back-end da nossa aplicação para o nosso aplicativo mobile. E a partir do momento que a gente desenvolve uma API, nós temos uma forma única de retornar dados das entidades da nossa aplicação, usuários, qualquer tipo de pedidos, itens de coleta, né, as entidades e tudo mais, a gente tem uma forma bem estruturada de retornar isso para que o front-end web e o front-end mobile consigam interpretar, consigam entender esse conteúdo e mostrar as informações em tela. É claro que isso aqui vai ficando muito mais claro se você nunca trabalhou com esse padrão de API, fica bem tranquilo, mas se você já conhece, isso aqui é tranquilo para você também. Mas, caso você não conheça, a gente vai aprender aí ao longo da semana, dia após dia, entender como é que coloca isso na prática, e como eu sempre defendo, entender na prática é muito melhor do que entender na teoria, então a gente vai ver isso funcionando e aí vai clarear totalmente na sua cabeça. Agora que a gente já entendeu o porquê que a gente vai criar uma API RESTful aqui ao longo dessa semana, e claro, vai ficar muito mais claro ao longo dos próximos dias, a gente vai entender também por que a gente vai utilizar o TypeScript. Antes de mais nada, o que é o TypeScript? O TypeScript, ele é um superset, tem gente que chama de linguagem, pode chamar também, tanto faz, mas ele é o JavaScript com superpoderes, né? Ele é o JavaScript, porém, com a possibilidade de nós adicionarmos tipagens. E a gente vai entender o que são essas tipagens. Vamos lá. Vamos lá então, antes de mais nada eu fiz aqui uma breve apresentação, eu já utilizei essa apresentação em outros momentos porque eu acho que ela descreve muito bem a essência do TypeScript e por que utilizar essa ferramenta. Primeiramente, por que usar o TypeScript? Vamos dar uma olhada nessa função aqui, olha só. Função que exibe dados do usuário, é uma function, tá ali o nome dela, Display User Information, ela recebe um argumento, um parâmetro chamado user, eu retorno o nome desse usuário e o e-mail dele, beleza? É muito claro o que essa função faz. Aí vamos supor que essa função tá lá esquecida já há 3 meses, ninguém nunca mais mexeu nessa função, e aí vem uma nova pessoa para o projeto, e essa nova pessoa para o projeto recebe ali uma tarefa. A tarefa dela é incluir a informação da cidade
e estado, né, o F, do usuário nesse retorno. Então, além do nome do e-mail, eu preciso retornar ali junto com aquela string a cidade e a UF do usuário. E aí, essa pessoa que chegou no projeto, que não foi ela que criou essa função, mesmo que tivesse sido ela, a função já está ali parada há tanto tempo que ninguém mais sabe o que ela faz exatamente, qual o formato daquele usuário ali, e já começa a bater ali aquele desespero, né? Qual o formato do objeto de usuário? Será que esse usuário ele está sempre chegando ali da mesma forma? Né? Será que ele sempre tem os mesmos campos, as mesmas informações contidas dentro dele? E será que eu utilizo user.city ou user.address.city? Né? Será que onde está essa informação? Será que eu dou um console log? Mas se eu der um console log ali dentro para ver a informação do usuário, essa função ela pode ser chamada em tantos lugares diferentes? Será que todos esses lugares enviam essas informações da mesma forma? A cidade, com o mesmo nome? Né? E aí, será que a cidade e a UF elas sempre vão estar presentes dentro do usuário? Ou será que são campos não obrigatórios? E aí eu teria que colocar algum default, né, algum valor padrão para quando esses campos não tiverem informações. Então, tá vendo que chega momentos que as informações que estão disponíveis para a gente dentro do código, nem sempre elas são claras o suficiente para nos dar conhecimento sobre como são a estrutura das informações que a gente recebe nos parâmetros, quais são os retornos das funções e por aí vai. E isso a gente consegue integrar muito bem quando a gente está utilizando uma IDE, por exemplo, o Visual Studio Code, que tem uma configuração, que tem uma funcionalidade chamada IntelliSense. Na verdade, é a inteligência da nossa IDE. Essa IntelliSense, ela é basicamente, sabe quando a gente digita um pouquinho do nome da variável e dá um Ctrl espaço e a gente quer ver as informações que estão contidas dentro daquela variável e às vezes não mostra nada quando a gente está programando no JavaScript. No PHP também acontece isso, porque o PHP também tem tipagem dinâmica, né? Até tem agora tipagem estática, mas por muito tempo foi apenas tipagem dinâmica. E tem momentos que a gente não consegue ver as informações contidas dentro desse usuário, dentro desse objeto, por exemplo. E isso é principalmente por falta de tipagem, né? Por falta do TypeScript ou por qualquer outra ferramenta que adiciona tipagem no nosso código. E aí, a partir do momento que a gente adiciona o TypeScript, a gente tem essa facilidade, olha só. A gente digita user e a gente sabe exatamente quais são as informações contidas dentro desse objeto. Porque a gente fala aqui para o TypeScript exatamente que o user ali, ó, no parâmetro, ele tem um determinado formato. E aí a gente sabe que aquele user tem name, tem email, tem address, e dentro do address tem a city, tem a UF e por aí vai. Então, basicamente, essa é a essência do TypeScript. Facilitar a vida para o desenvolvedor, para no momento que ele estiver ali codando junto com o editor dele, com a ideia de código, ele consiga ter essa inteligência no código, conseguir saber com mais certeza qual o formato das variáveis, como é que ele pode utilizar as funções, quais argumentos ela recebe, por aí vai. E a gente vai utilizar o TypeScript, principalmente, e eu vou te mostrar algumas coisinhas sobre mitos e verdades do TypeScript que você já possa ter ouvido aí pela comunidade afora, beleza? Primeira, TypeScript diminui a produtividade. Sim e não. No começo diminui um pouquinho porque a gente está acostumado com a tipagem dinâmica, principalmente quem veio de linguagens só de tipagem dinâmica, como o PHP e o JavaScript. Agora, quem já utilizou Java, já utilizou C#, já utilizou .NET, já utilizou qualquer linguagem que tenha tipagem, vai se sentir em casa utilizando o TypeScript. Pode ficar bem tranquilo. Então, para quem já aproveita, quem já trabalha com JS ou com PHP, no começo vai dar uma assustadinha bem de leve, mas com o tempo você vai sentir essa produtividade fazendo um J, né? Ela começa lento e daqui a pouco, bum, explode e você não consegue mais criar projetos sem o TypeScript. Outra coisa, TypeScript é a mesma coisa que transformar JavaScript em Java ou C#. E não é a mesma coisa, né? Por quê? A gente continua utilizando o JavaScript da maneira que a gente já conhece, ele não vai perder a sua essência. A gente só ganha superpoderes para adicionar em alguns momentos a tipagem. Mas uma coisa muito legal que a gente tem no TypeScript é a inferência de tipos. A inferência de tipos quer dizer que a gente vai precisar adicionar tipagens em variáveis somente a 10%, 15% dos casos. Na grande maioria, o próprio TypeScript vai conseguir determinar automaticamente o tipo dos dados das nossas variáveis. A gente vai ver isso na prática quando a gente estiver programando, beleza? Próxima coisa, o mercado não usa TypeScript. Isso aqui é um mito dos maiores, porque
porque o mercado está sim cada vez mais utilizando o TypeScript. E é por isso que a gente está trazendo na Next Level Week, principalmente porque a gente vê a movimentação do mercado para cada vez mais utilizar o TypeScript. Então a gente está fazendo isso aqui pelo seu bem, pelo bem da sua carreira, beleza? Próximo, o TypeScript substitui o JavaScript por completo. Não existe isso de TypeScript substituir o JavaScript. O TypeScript é totalmente baseado no JavaScript. Então, se a gente vê mudanças acontecendo no JavaScript, essas mudanças também vão ser refletidas no TypeScript de forma automática, porque no fim das contas, o TypeScript, o código TypeScript, ele é convertido para JavaScript, principalmente quando ele for executar no browser, beleza? E aí, agora então, a gente matou, voltei sem querer aqui, matou todas as charadas, todos os mitos aqui, e tem o último que é TypeScript atrapalha quem é iniciante. Como eu já falei lá na parte de TypeScript diminui a produtividade, isso aqui depende muito, né? Se você já está acostumado com a tipagem dinâmica, vai atrapalhar um pouquinho bem no início ali, mas a gente vai com calma, entendendo cada conceito, que eu vou conseguir te explicar e te convencer que essa ferramenta aqui vai te ajudar muito. Bora lá! Para que a gente já entendeu os principais conceitos do TypeScript, vamos pular aqui para o nosso próximo item da lista, que é criar a base do projeto com o Node. Agora a gente não vai entrar em muitos conceitos do Node, o intuito desse momento aqui agora é só realmente a gente criar a base do projeto sem entender todos os conceitos, porque amanhã a gente vai falar mais sobre o Node, mas hoje a gente quer realmente ver o nosso Hello World entrando em tela, funcionando, para daí já dar aquele gostinho do que a gente vai criar ao longo da semana. Então vamos lá, eu vou começar pegando aqui o meu terminal, eu já estou aqui numa pasta onde eu vou criar todas as aulas da Next Level Week, então o que você faz? Navega aí no seu computador pelo terminal, utilizando o CD, né, que é o Change Directory, para uma pasta onde você vai criar os seus projetos. Geralmente eu crio dentro da pasta documentos, aqui por exemplo eu criei aqui na pasta do Finder, ó, documentos, e eu tenho aqui, na verdade www, ó, eu criei uma pastinha www que tem todos os meus repositórios, beleza? Eu crio tudo ali dentro, ó, www, nlw, aulas, e aí aqui dentro eu vou criar os projetos. Eu vou começar criando uma pasta utilizando o comando mkdir, né, makedir, server, que é o server da nossa aplicação, o back-end. Vou entrar nessa pasta aqui agora e utilizando o npm que a gente instalou lá no comecinho dessa aula, eu vou executar npm init -y. O -y aqui, o hífen y, tanto faz, ele serve para o npm não fazer as questões aqui, não perguntar para a gente o nome do projeto e definir tudo como o padrão, né? Ele vai definir tudo o padrão aqui, a versão, descrição do projeto, tudo o default. E agora eu vou abrir aqui essa minha pasta no Visual Studio Code. Então eu posso pegar o Visual Studio Code aqui já tem ó, Open Folder, mas se não estiver aparecendo, File, Open, a gente procura aqui a pasta do nosso projeto, nlw, aulas, server, e abre aqui dentro, beleza? Dentro do Windows já vem por padrão um comando chamado code, aqui que serve para esse mesmo propósito. No Linux e no Mac, você pode clicar aqui dentro do Visual Studio Code, Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac e procurar pela opção Install Code Command in Path, beleza? Isso aqui vai basicamente instalar no seu terminal. Claro que você precisa, depois de executar aquilo ali, fechar o terminal e abrir de novo esse comando code aqui. E aí esse comando code, você pode simplesmente, ó, executar ele com o ponto ou a pasta do projeto. Aqui o ponto porque eu já estou dentro da pasta. E ele vai abrir o seu Visual Studio Code exatamente naquela pasta ali. Show de bola! Agora, quando a gente executou aquele npm init, que a gente deu uma inicialização no projeto, ele criou para a gente esse package.json. Esse package.json é o arquivo onde vai conter as informações principais do projeto, como nome, versão, descrição, qual que é o arquivo principal, alguns scripts que a gente vai poder executar, o autor, a licença, algumas palavras-chave. E aqui outra coisa que vai ser muito interessante, que vai ser armazenada nesse package.json, são as dependências do projeto. Conforme a gente for instalando dependências, né, a bibliotecas de terceiros dentro do nosso projeto, as versões dessas bibliotecas vão ser tudo armazenadas aqui dentro. Vamos testar aqui, ó. Por exemplo, uma biblioteca que a gente vai utilizar muito aqui no desenvolvimento da nossa aplicação back-end é o Express. O Express é um micro framework para lidar com rotas, né? Rotas, a gente já está acostumado o que é. Basicamente, quando a gente acessa HTTP, localhost, por exemplo, e acessa /users, porque a gente quer uma listagem de usuários, isso aqui é uma rota. E aí o Express vai ajudar a gente a lidar. Olha só, o usuário está tentando acessar a rota users, então eu preciso devolver para ele uma resposta nesse formato. Então o Express, ele ajuda a gente conseguir interpretar esse caminho aqui da nossa aplicação e retornar e fazer a execução de tarefas baseado naquilo. Então olha só, no momento que a gente deu npm install express, olha
olha só, aqui dentro do nosso package.json já apareceu aqui agora um carinha chamado dependencies e lá dentro está o express com a versão que foi instalada aqui dentro do meu projeto. Perfeito? E automaticamente ele gerou para a gente também uma pasta, node modules, e um outro arquivo chamado packagelock.json. Esse arquivo packagelock é um arquivo gerado pelo próprio NPM, a gente nunca vai precisar mexer aqui dentro. É um arquivo de cache, que ele armazena umas coisas loucas aqui dentro, a gente não precisa entender isso aqui agora. Mas o Node Modules é algo importante. O Node Modules vai armazenar o código das dependências que a gente instalou. Tá, Diego, mas peraí. Eu instalei só o Express. Por que tem tanta pasta aqui dentro? O Express, ele também tem as suas próprias dependências. Então, se eu acesso aqui, ó, Express e venho no package.json do próprio Express, olha só, aqui embaixo ele tem várias dependências. Olha só, accepts tá aqui, array_flatten tá aqui, body parser tá aqui. Então, cada uma das dependências que a gente tem aqui dentro do Express também é transformada em uma pastinha aqui dentro, ou seja, todas as dependências do projeto ficam armazenadas no próprio projeto. Agora, eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada src, ou source, né, como a gente fala. Por quê? Porque eu gosto de armazenar todo o código da minha aplicação dentro de uma pasta. Então aqui dentro de source eu vou simplesmente colocar um arquivo, o meu primeiro arquivo da aplicação, chamado server.ts, né? Como eu estou lidando agora, como eu vou criar uma aplicação utilizando TypeScript, eu utilizo sempre o TS ao invés do JS. Mas o código é exatamente o mesmo que a gente já está acostumado com o JavaScript. Agora eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou importar o Express que a gente instalou anteriormente. Perfeito, ó, já fiz a importação. E agora a gente pode ver, tá vendo que ele ficou com esses 3 pontinhos aqui, ó? Olha só, ele deu aqui um could not find a declaration file for module express. O que isso quer dizer? Quando a gente está utilizando o TypeScript na nossa aplicação, as bibliotecas, elas precisam vir com não apenas o código da biblioteca, mas também com a definição de tipos da biblioteca. O que é essa definição de tipos? Lembra que eu falei lá naquela apresentação que quando a gente tem uma função, a gente precisa saber exatamente qual que é o formato dos parâmetros da função, quando a gente usa TypeScript, né? Exatamente quais são as variáveis que contém dentro de tal objeto, de tal método, qual é o retorno das funções. Isso é a definição de tipos. A definição de tipos, ela traz para a gente, ela traz para o nosso editor as informações de todas as opções que eu tenho aqui dentro do Express, todas as funções que existem dentro do Express, quais são os parâmetros que elas recebem, quais são os retornos que essas funções dão, e tudo que está relacionado com a tipagem do Express. Algumas bibliotecas já vêm com isso dentro da própria biblioteca, mas algumas não. Algumas separam em 2 bibliotecas, o código e a definição de tipos em outra. Então tu vai ver que vai ter alguns momentos que eu vou instalar a definição de tipos de uma forma adicional à biblioteca e outros momentos não, porque a biblioteca já vem com isso. Aqui no Express, ó, quando ele deu esses 3 pontinhos, eu sei que ele já faltou a definição de tipos, ó. Could not find a declaration file. E aí ele dá pra gente aqui até o que a gente precisa fazer para instalar. Ó, npm install @types, que é o repositório que mantém a grande maioria das definições de tipos, barra o nome da biblioteca, que é o Express. Então, olha só, eu venho aqui, dou um npm install @types /express, e aqui eu vou instalar essa dependência agora com o -d no final. Por que -d? -d significa uma dependência de desenvolvimento. Ela só vai ser utilizada enquanto eu estou no meu computador aqui desenvolvendo a minha aplicação. Quando eu jogar a minha aplicação online, eu não vou precisar dessa dependência, porque como eu falei anteriormente, quando a nossa aplicação for ao ar, quando ela for para o ambiente de produção, a gente já vai ter convertido o nosso código TypeScript em código JavaScript. Ou seja, a partir daquele momento eu não vou precisar mais da nossa biblioteca de definição de tipos aqui do Express. Perfeito? A gente vai entender isso com mais calma ao longo das próximas aulas e vai ficando mais claro conforme a gente for trabalhando aqui dentro da nossa aplicação. Mas a partir do momento que eu fiz a instalação dessa biblioteca de definição de tipos, eu já ganho automaticamente toda aquela inteligência da IDE. O que eu quero dizer com inteligência da IDE? Olha só, eu vou criar uma variável app que é igual a express. Perfeito? Isso aqui é o básico, eu estou criando a minha aplicação. A partir do momento agora que eu pego app e escrevo ponto, olha só, eu já tenho todas as funções que esse app aqui recebe. E essas funções aqui, elas estão vindo de dentro da definição de tipos do Express.
beleza? Inclusive, se eu aperto aqui, ó, Ctrl e clico em cima do app, e clico agora aqui, ó, Ctrl em cima do Express, olha só onde é que eu vou cair. Dentro do pacote @types/express, e aqui dentro, isso aqui é a definição de tipos do Express. Não existe código funcional aqui dentro, apenas a representação de quais argumentos, quais funções, o que existe dentro do pacote Express. A gente não precisa entender isso aqui a fundo, só utilizar, mas eu tô dando essa primeira conexão sua com o TypeScript, caso você nunca tenha utilizado uma linguagem tipada. Perfeito? Agora eu vou criar a primeira rota na minha aplicação. Imagine que ao acessar localhost 2.3333, que vai ser a porta da minha aplicação, /users, eu queira executar alguma coisa. Eu quero retornar uma listagem de usuários. Por exemplo, eu vou escrever o seguinte, app.get, e aqui essa rota agora, essa função, ela recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é qual a rota. Então tá vendo aqui, ó, /users, qual que é o recurso que eu tô querendo acessar. Então eu boto /users, não preciso escrever o restante, aqui é o localhost, nada disso. E o segundo aqui é uma função. É uma função que vai ser executada assim que o usuário acessar essa rota aqui. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, um console log, listagem de usuários, qualquer coisa assim, né? A gente pode escrever o que a gente quiser aqui dentro. E agora, aqui embaixo, eu dou um app.listen. Na porta que eu quero executar minha aplicação, por exemplo, porta 3333. Aqui você pode escolher a porta que você preferir. Eu, particularmente, sempre uso essa porta aqui para o nosso back-end. Vou salvar isso aqui agora. E eu preciso executar agora o meu script, né? Para ele simplesmente sair funcionando. Se eu tentar executar esse script aqui com o Node, vamos tentar, ó, Node src server.ts. Não vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui é um script TypeScript. O Node ele só entende JavaScript. Então a gente vai instalar um outro pacotinho aqui dentro chamado tsNode, beleza? Que é o TypeScript Node. E eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento também, porque eu só vou utilizar esse pacote aqui enquanto eu estiver desenvolvendo a minha aplicação e não online. Perfeito? Agora eu posso simplesmente executar npx, é um outro carinha que vem junto com o Node. Nós temos o Node, o npm, e agora eu estou te apresentando o npx. O npx, ele serve para a gente executar um pacote que a gente instalou. Se a gente acessar aqui Node Modules e a gente vir nessa pastinha aqui, ó, .bin, eu vou ver os binários que os meus pacotes instalaram. Os binários são executáveis, são scripts executáveis. Tá vendo que eu tenho aqui um deles que se chama tsNode? Para eu executar ele, eu posso navegar até o caminho todo, né? Eu escrevo aqui, ó, Node Modules, /bin, /tsNode, mas é muito ruim. Eu posso executar diretamente npx tsNode. E aí eu executo o caminho para o meu arquivo src/server.ts. Dou um enter aqui agora. Cannot find module TypeScript. Nós precisamos instalar o TypeScript que eu acabei esquecendo, ó. Vou instalar o TypeScript -d. Agora o TypeScript já vai estar instalado aqui dentro da nossa máquina e eu vou tentar novamente executar npx tsNode. E olha só, ele deu um errinho aqui dentro da nossa aplicação. Por que que esse erro aconteceu? Porque toda vez que nós criamos uma aplicação TypeScript, nós precisamos ter um arquivo de configuração do TypeScript, que define quais features do TypeScript a gente quer utilizar e quais a gente não quer utilizar. Como é que eu crio esse arquivo para eu não ter que me preocupar muito com ele? Eu posso novamente agora executar npx tsc, que é uma sigla para TypeScript, né? Eu poderia digitar TypeScript também, -- init. E ele vai criar automaticamente para mim um arquivo de configuração do TypeScript. Esse arquivo aqui eu não preciso mexer em nada praticamente dele, beleza? A gente não vai se preocupar com nada desse arquivo por enquanto. E agora, vamos lá executar finalmente npx tsNode src/server.ts. Vou dar um enter aqui agora. A nossa aplicação já está rodando. Tá vendo que ele executou aqui, mas ele não deu nenhum resultado? Quer dizer que a nossa aplicação está executando, né? O Node vai manter ela executando aqui até o momento que a gente quiser parar com ela. Agora eu venho aqui no meu Microsoft Edge, no meu navegador, e executo aqui, ó, localhost 3000 users. Vou dar um enter, a gente vai ver que ele vai ficar executando aqui, não vai acontecer nada, mas se eu voltar lá no meu Visual Studio Code, eu vou ver que tá aqui, ó, listagem de usuários. Ele já mostrou pra gente esse log que a gente está dando dentro da aplicação. O que falta agora é retornar uma resposta para o nosso cliente, para o nosso browser. Senão ele vai ficar aqui executando para sempre, porque a gente não está devolvendo o conteúdo para ele, resposta. Então como é que eu posso
posso fazer isso? Essa função aqui, ó, que a gente coloca como segundo parâmetro do app.get, ela recebe 2 parâmetros. Request, e esses parâmetros são enviados de forma automática, e response. O request, a gente vai utilizar ele para obter dados sobre a nossa requisição. Por exemplo, se eu tivesse criado aqui, ao invés de uma rota de listagem de usuários, uma rota de criação de um usuário, dentro do request estariam, por exemplo, os dados do usuário que precisa ser criado. O nome dele, o e-mail, o que mais que tem quando a gente cria um usuário? A senha dele, data de nascimento, sexo, qualquer coisa assim estaria dentro do request. Então, request serve para a gente obter dados da requisição que está acontecendo na nossa aplicação. E o response, claro, serve para a gente devolver uma resposta para o nosso browser, para o navegador ou para qualquer outra aplicação que esteja consumindo essa rota aqui. Então aqui, por enquanto, a gente vai utilizar só o response. Eu vou escrever o seguinte, response, ponto, e aqui eu tenho vários métodos que eu posso utilizar. Se eu quiser devolver um texto simples, eu posso utilizar o método send. E aí eu escrevo aqui, ó, hello world, por exemplo. Boto ponto e vírgula ou não, é totalmente facultativo o ponto e vírgula. Eu gosto de colocar, mas se não gostar, tanto faz. Agora aqui, se eu tentar acessar, não vai funcionar. Eu preciso sempre, toda vez que eu faço uma alteração no meu código, reiniciar o meu servidor. Então aqui, ó, vou dar um Ctrl C, ele vai parar a execução, né? E agora eu executo de novo. Dou um botão para cima aqui, ó, npx testnode, executo. E agora, olha só, eu vou chamar aquela rota de novo e ela vai me retornar hello world. Por quê? Porque eu coloquei response.send hello world. Agora, como eu falei lá anteriormente, quando a gente falou sobre APIs, eu falei que o nosso back-end, ele sempre ia retornar as informações para o front-end, para o browser, para o React Native, sempre num formato chamado JSON, né? Que é o JavaScript Object Notation. Como é que eu faço para retornar isso aqui de dentro? Eu troco o send por JSON. E aí aqui, ao invés de utilizar uma string, eu retorno ou um objeto ou um array do JavaScript. Na maioria das vezes a gente vai retornar um objeto quando for uma informação única, ou se a gente está retornando uma lista de informações, eu retorno um array, né? A gente já está acostumado com isso. Então aqui eu vou retornar vários usuários, né? Uma rota de listagem. Então eu vou botar um array. E aí eu posso colocar aqui o nome dos usuários, por exemplo, Diego, Clayton, botar aqui, sei lá, Robson e por aí vai. Vou salvar isso aqui agora, dou um Ctrl C na minha aplicação, executo de novo e olha só agora, tá lá, Diego, Clayton e Robson. O meu aqui já retornou nesse formato, né, nessa estrutura, o seu não vai retornar, porque eu estou utilizando aqui no meu navegador uma extensão chamada JSON Viewer, né? Então se você procurar aqui JSON Viewer, é uma extensão que tem para o Chrome, que tem para a grande maioria dos navegadores, né? Só instalar ela aqui e sair utilizando, ela faz exatamente isso aqui, ó. Já deixa eu mudar o tema dela aqui. Drácula. Show de bola aqui, ó. Já vou botar o tema Drácula, né? Vamos dar um F5? Olha só, agora ficou melhor ainda. Beleza, então a gente já está retornando dados no formato de JSON dentro do nosso back-end. Outra coisa que não está muito legal, né? A única coisa que a gente vai mudar aqui que não está muito legal é a gente ter que, toda vez que faz uma alteração no nosso código, ter que fazer o Ctrl C aqui e reiniciar de novo. Como é que a gente vai fazer para evitar isso? Eu vou instalar um pacote chamado ts-node-dev. Beleza? Como dependência de desenvolvimento também. Esse pacote aqui, ele vai fazer a mesma coisa que o ts-node que a gente tinha executado anteriormente. Porém, ele vai ficar observando o nosso código e sempre que houver uma alteração, ele vai executar de novo. Perfeito? Viemos aqui no nosso package.json agora, né? Eu posso executar aqui, ó, npx ts-node-dev src/server.ts. Ele vai funcionar da mesma forma. Ó, nossa aplicação vai estar funcionando já, ó. Já está funcionando. Se eu mudo agora alguma coisa aqui dentro, ó, adiciono um nome a mais, por exemplo, botar Daniel. Vou salvar, olha só, ele já deu um restart automático aqui embaixo. Se eu dou um F5 agora, o Daniel já está lá. Então não preciso toda vez ficar reiniciando o meu servidor. Mas como esse comando tnpx ts-node-dev é um pouco grande e ele vai ficar até um pouco maior porque a gente vai adicionar algumas opções a mais aqui nele, o que eu gosto de fazer é aqui no meu package.json, dentro dessa seção scripts, eu crio um script chamado dev. E aí dentro dele eu coloco esse código que eu estou executando aqui, só que sem o npx, eu não preciso do npx aqui agora. Eu copio o ts-node-dev, coloco aqui dentro. Ó. E agora eu executo simplesmente npm run dev.
e aí agora ele vai executar esse comando aqui, npm run e o nome do script que eu criei. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Se você botar aqui batata, por exemplo, e dar um npm run batata, vai funcionar, ó, sem problemas nenhum. Então aqui você pode escolher o nome que você gosta de dar. Eu particularmente gosto muito de utilizar o dev, né, que representa desenvolvimento. Show de bola, a gente já deu uma olhada aqui em como fazer o Hello World da nossa aplicação e agora já está tudo configurado para, a partir das próximas aulas, a gente começar o desenvolvimento da nossa API RESTful, né? A API que vai servir os dados para a gente conseguir cadastrar as entidades aqui dentro, cadastrar todos os dados dela, a imagem, fazer o upload, vai ter muita coisa bacana daqui para frente na parte do Node. Então agora a gente finalizou aí mais uma parte do nosso primeiro dia, mais uma etapa, que é criar a base do projeto com o Node, né? Que vai dar sequência principalmente amanhã, onde a gente vai finalizar praticamente toda a nossa API com o Node, e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o React e sobre SPA, que é uma sigla para Single Page Applications, beleza? Bora entender um pouquinho sobre isso, então, nos conceitos, e aí a gente já entra na prática com tudo, criando o nosso projeto com o React.js. Bora falar um pouquinho sobre o React, então. Eu preparei uma apresentação que eu já utilizava para explicar algumas vezes o React em alguns outros cursos, bootcamp da Rocket City, e aqui a gente vai entender um pouquinho a motivação da gente estar utilizando o React e não simplesmente utilizar HTML e JavaScript, como a gente já estava acostumado antigamente, quando usava o jQuery e por aí vai. Então, bora lá. O que é o React antes de mais nada? O React, ele é uma biblioteca para construção de interfaces. Então, o que é visual, a gente vai utilizar o React. Tudo aquilo que o usuário interage, a gente vai utilizar o React durante essa semana. Ele é utilizado para construção de Single Page Applications, que foi o que a gente falou lá, SPA. O que é esse conceito Single Page Applications? Basicamente, quando a gente alterna de uma rota para outra, de uma página para outra dentro da nossa aplicação, por exemplo, estou na listagem de usuários e vou para a tela de edição do usuário, eu não preciso ter um recarregamento completo da tela. Grande parte do código entre essas duas telas, ele é compartilhado, então a gente apenas altera em tela as informações que precisam ser diferentes. Por exemplo, quando a gente tem ali um painel de administração, aí a gente está na listagem do usuário e troca dessa listagem para edição do usuário, o cabeçalho é o mesmo, o menu lateral é o mesmo, o rodapé é o mesmo, só precisa mudar o conteúdo da página. É isso que a gente consegue fazer dentro de um SPA. A gente consegue manter todo o resto intacto e mudar somente o que precisa na página, sem precisar recarregar tudo do zero para o usuário ter uma performance melhor quando ele está mexendo na aplicação. Podemos chamar o React de um framework? Sim e não. Para mim, tanto faz. Eu não estou nem aí para que o React.js é uma biblioteca ou framework. Mas eu já considero o React um framework, principalmente por todo o ecossistema que ele traz junto com a biblioteca React. Então, a biblioteca React em si, que cria as interfaces, ela é uma biblioteca. Mas se a gente for levar React Native, tudo o que foi construído por volta do React, eu acho que tudo isso já virou um framework, mas tanto faz. Tudo fica dentro do JavaScript. Isso aqui é muito legal a gente falar. JavaScript ou TypeScript, né? Tudo que a gente for utilizar no React, por exemplo, CSS, imagens, todo o código HTML, tudo isso vai ficar dentro do JavaScript. Tá, Diego, mas como assim tudo dentro do JavaScript? Calma, vai ficar mais claro com o tempo. O React, ele é subdividido em mais pacotes. Então, existe um pacote principal que se chama React, que ele é compartilhado tanto em aplicações web, com React.js, e aplicações mobile com React Native. E aí, em cada um desses ambientes, web e mobile, nós temos mais um pacote que integra o React com a forma de construção de interfaces. Por exemplo, na web, a gente precisa construir interfaces utilizando HTML. No mobile, com React Native, nós não temos HTML, nós precisamos construir a interface utilizando os elementos nativos do Java, do Android, do iOS, Objective-C e por aí vai. E aí, aqui a gente tem um exemplo de um código React. Olha só, a gente importa o React, a gente consegue importar o CSS desse botão ali dentro mesmo, importar o ícone, por exemplo, uma imagem do botão dentro do JavaScript, tá vendo que é tudo dentro do JavaScript, CSS, imagem, e aí o nosso botão ali, ó, ele é uma função que retorna o HTML do botão, e ali a gente pode ter o HTML que a gente quiser. Calma que isso aqui vai ficar mais claro com o passar das aulas aí, principalmente na quarta-feira, onde a gente vai cair de cabeça dentro do React e entender todos os seus conceitos. E aí, quais são as vantagens, né, de eu utilizar um React da vida e não simplesmente construir a minha aplicação usando HTML e JavaScript tradicional, como a gente já sabe? Primeiro, organização do código. O React segue muito forte um conceito, uma metodologia chamada componentização.
Ou seja, a gente separa o nosso código da aplicação em pequenos componentes, como eu tinha mostrado anteriormente. Se eu vou ter um botão, esse botão ele vai repetir várias vezes na minha aplicação, vale mais a pena eu separar esse botão em um componente, assim ele vira algo que eu consigo multiplicar, utilizar múltiplas vezes sem me preocupar, e um dia se eu precisar alterar ele, eu altero apenas em um lugar. Então é mais ou menos esse o conceito de componentização. A gente pode ver um exemplo aqui do lado, onde eu teria um site sobre o React e cada um dos componentes. Ó, eu tenho um grande componente que é o app, que é aquele laranja, eu tenho ali no meio um componente que é a listagem de comentários, que está em azul. Cada comentário, como ele é repetitível, né? Eu tenho cada comentário, ele é exatamente igual, só muda o conteúdo. Eu tenho também um componente pro comentário, tá ali em amarelo, ó. Eu tenho ali na esquerda um componente em verde pro formulário, e aí por diante. A gente vai separando nossa aplicação em componentes que conseguem ser isolados. A gente vai entender isso mais pra frente, beleza? Outra coisa, divisão de responsabilidades, né? Quando eu uso um SPA, né, que eu boto aqui o React para construir a interface, como eu falei lá no comecinho na explicação sobre API REST, eu divido as responsabilidades da minha aplicação. O back-end ele fica responsável só pela regra de negócio da aplicação, armazenamento no banco de dados, a parte mais funcional, mais lógica da aplicação, e o front-end fica responsável só pela interface, só pelo CSS, imagens e como que o usuário manipula a nossa aplicação. Então a gente faz essa divisão. E aí, como a gente já falou anteriormente, quando eu utilizo um React da vida, né, que eu vou estar criando uma API REST, eu consigo ter apenas uma única API, né, um único node, um único back-end, e servir informações tanto para um React Native, para um Angular, para um Vue, para uma API pública, o que eu quiser, né, eu consigo fazer isso aqui. Então aqui eu tenho uma representação de um back-end, né, vamos supor, desenvolvido com Node, e eu consigo aí, ó, compartilhar informações tanto com mobile quanto com web, sem problemas nenhum. Agora que a gente já entendeu os conceitos aí do React sobre Single Page Applications, a gente vai começar criando o nosso projeto com React. Para criar o projeto com React, hoje em dia é muito simples. A gente vai simplesmente aqui na pasta das aulas, né? Eu não estou mais na pasta backend, ó, aqui dentro da minha pasta server, que foi o que a gente criou anteriormente. Eu saí dela, né? Dei um cd ponto aqui, e agora eu vou criar um novo projeto. E agora eu não vou criar esse projeto simplesmente dando make dir aqui. A gente vai utilizar uma biblioteca, né? Uma ferramenta criada pelo pessoal do React, que já monta uma estrutura de um projeto React praticamente pronta pra gente. A gente não precisa fazer totalmente do zero, que nem a gente fez pro Node. A gente vai entender cada coisa que é instalada automaticamente junto nessa estrutura, mas isso ao longo das próximas aulas. O que a gente vai fazer aqui agora é executar um pacote utilizando o npx. O npx, como a gente já utilizou ele anteriormente, ele serve para a gente executar pacotes do Node. Se esse pacote não existir ainda na nossa máquina, ele vai baixar e depois executar. Por isso, a gente consegue utilizar qualquer pacote da web. O pacote que eu vou utilizar aqui se chama Create React App. Então eu vou botar aqui o nome dele, npx Create React App, beleza? E agora a gente vai colocar o nome da nossa aplicação. Vou chamar, por exemplo, de Web. E aí eu vou utilizar aqui um template, que é o template de TypeScript, porque como eu vou estar utilizando o TypeScript ao longo aí das próximas aulas, a gente quer que esse projeto que a gente está configurando agora já venha com as configurações do TypeScript. Vou dar um Enter aqui agora e ele vai demorar aqui, pode botar aí uns 2, 3 minutos, vai pegar um café que dá tempo, e aí a gente já vai continuar quando isso aqui estiver finalizado. O meu projeto já finalizou aqui a instalação e agora eu consigo acessar a pasta web, né, cd web, e a gente vai abrir agora essa pasta no nosso Visual Studio Code para dar uma olhadinha aqui no projeto que o React criou pra gente, né? Basicamente, o que a gente tem aqui? Uma pasta public, que tem um HTML muito simples aqui dentro, não tem quase nada dentro desse HTML, apenas uma div com ID root, né? A gente vai entender isso aqui tudo mais pra frente, não precisamos ficar preocupados em relação a isso por enquanto. Aqui ele bota vários arquivos que é pro React funcionar com PWA, algumas coisas assim, e aqui no SRC é realmente onde vai estar o código da nossa aplicação. Aqueles outros arquivos que a gente tinha no Node, eles também estão aqui. A pasta Node Modules, package.json, que tem as dependências aqui, ó, tudo aqui, alguns scripts que a gente pode executar. Aqui a gente tem também as configurações do TypeScript, lembra? Tudo isso já vem pronto pra gente, né? Aqui até tem algumas coisas que a gente poderia deletar, mas por enquanto vamos deixar assim, deixa lá na quarta-feira, onde a gente vai focar mais nessa parte web e a gente vai deletando o que a gente não vai utilizar. Agora, aqui dentro do meu terminal, no Visual Studio Code, eu vou simplesmente executar npm start. E ele vai automaticamente executar esse script que tem dentro do package.json chamado start, beleza? E ele vai abrir pra gente
uma aba aqui no nosso navegador executando o React, olha só. Isso aqui já é o meu projeto React executando. Então eu consigo ver aqui que ele me fala o seguinte: edite o arquivo src app.tsx e salve para fazer um reload. Então eu vou jogar aqui do lado, ó, a nossa aplicação. Deixa eu diminuir um pouquinho o Visual Studio Code. E olha que bacana. Eu vou abrir o arquivo que ele está mandando, src app.tsx. E agora, olha só, lembra que eu falei o que era um componente dentro do React? Basicamente, uma função lá que retornava um conteúdo em HTML. O que está aqui dentro desse HTML é exatamente o que está sendo exibido em tela. A gente vai entender isso mais na prática, lá na quarta-feira, mas por enquanto fica tranquilo, é realmente só para a gente ver funcionando. Olha só, eu vou remover alguma coisa daqui e botar uma outra coisa no lugar. Por exemplo, ao invés de ter esse P e esse A, puro HTML, né? Eu vou remover e vou botar um H1 aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó, H1, beleza? E vou escrever Hello World. Vou simplesmente salvar isso aqui e olha lá, num piscar de olhos ali, como mágica, ele já atualiza na página pra gente, né? Ele faz um live reload, que a gente chama, que é basicamente a aplicação atualizar sozinha sempre que acontece uma alteração. Mais ou menos na pegada que a gente fez lá com o Node. Tranquilo? É isso que a gente ia fazer agora. Basicamente, criar um Hello World com React. Tem muito arquivo aqui que a gente não vai precisar. Olha só, o CSS tá aqui, ó, a gente consegue mudar o CSS. Conseguimos aqui, por exemplo, botar aqui que o H1 deve ter uma cor 715.9C1. Né? A gente consegue usar o CSS da mesma maneira que a gente já está acostumado na web, tudo sem problemas nenhum. Olha lá, já trocou para roxo. Então, a partir da quarta-feira, a gente vai realmente entrar mais de cabeça aqui no React para entender os conceitos de componente, estado, propriedades. Tem muita coisa legal para a gente aprender aqui dentro. Agora que a gente já entendeu aqui, ó, podemos marcar React e SPA. E criamos o nosso projeto com o React.js. Uma salva de palmas pra gente. Show de bola. Agora a gente vai entender, para finalizar o dia de hoje, por que a gente vai utilizar React Native e por que a gente vai utilizar uma outra ferramenta também chamada Expo e como que elas funcionam por baixo dos panos, como é que a gente consegue utilizar JavaScript para criar aplicações móveis para Android e iOS nativas, né, com interface nativa. Realmente são aplicações que não são baseadas na web, como é, por exemplo, o Ionic, PhoneGap e por aí vai. A gente vai entender isso na prática também a partir de agora. Primeiro, agora a gente vai começar entendendo a abordagem do React Native, como é que ele funciona por baixo dos panos. De um lado, a abordagem que você já deve conhecer, que é a abordagem tradicional, onde a gente vai desenvolver um aplicativo móvel, nós precisamos criar um aplicativo para iOS e um aplicativo para Android. O iOS, geralmente, a gente escreve em Objective-C ou até os mais recentes em Swift. O Android, mesma coisa para Java e Kotlin, tranquilo? E aí, lá no iOS, a gente acaba gerando um executável no final, que a gente chama de IPA, né, que é a extensão do arquivo, e no Android nós temos o APK, né, que a gente envia lá para a Google Play Store e os usuários podem baixar. Então, na abordagem tradicional, a gente cria uma aplicação para iOS e outra para Android. E nesses casos, o trabalho ele acaba se tornando repetitivo, tanto para a criação quanto para alterações no projeto. Quando a gente utiliza o React Native, a gente tem apenas uma única base de código que no final ela funciona tanto para iOS quanto para Android. Isso não quer dizer que o código ele é convertido para Objective-C, Swift, Java ou Kotlin. Não tem nada disso. No React Native, nenhum código é convertido para uma linguagem nativa. Ele realmente passa a ser entendido pelo dispositivo mobile, né, pelo dispositivo móvel, Android e iOS, utilizando uma dependência que o React Native embute dentro da aplicação, chamada JavaScript Core, que basicamente adiciona uma thread de processamento de código JavaScript dentro do seu dispositivo, ou seja, o seu celular começa a conseguir interpretar o código JavaScript, assim como ele faz com código Java, como faz com código Objective-C, Swift e por aí vai. Então, quando a gente utiliza o React Native, todo o código é feito em JavaScript. E esse código ele não é convertido em código nativo, como a gente já falou, ele não é transpilado. Melhor do que isso, o dispositivo passa a entender o código JavaScript e a interface gerada ela é totalmente nativa. É a mesma interface que seria gerado por um Android, por um Java, por um Kotlin, por um Objective-C, por um Swift e por aí vai. A interface ela é a mesma, não é uma interface web, beleza? E aí, tranquilo, a gente já entendeu como é que funciona o React Native em si. E agora, por que a gente vai utilizar essa ferramenta chamada Expo?
Quando a gente desenvolve para dispositivos móveis, seja iOS e Android, a gente tem que ter todo um ambiente configurado na nossa máquina. Por exemplo, para desenvolver para Android, nós vamos ter que precisar instalar a SDK do Android, que é a Software Development Kit, que geralmente vem junto com o Android Studio, que é um software extremamente pesado. E para iOS também, a gente vai precisar do Xcode, que é uma IDE completa, assim como o Android Studio, extremamente pesada, mas daí para iOS. E aí, cada vez que a gente precisar também uma biblioteca de câmera, de geolocalização, de mapa, de sensores do celular, de bateria, qualquer coisa assim que a gente vai utilizar um recurso nativo, a gente vai ter que instalar uma biblioteca, vai ter que procurar uma biblioteca na internet, de terceiros e tal. E não que isso seja o real problema, mas isso vai atrapalhar muito a nossa iniciação com a ferramenta React Native. E aí, então, quando a gente não utiliza o Expo, a gente vai precisar instalar em nosso sistema, como eu já falei, tanto o Android Studio, para obter a SDK do Android, quanto o Xcode, no caso para quem tem Mac, para obter a SDK do iOS. Inclusive, se você tiver um iOS com qualquer tecnologia que você vai desenvolver aplicativos móveis, se você tiver no Windows e no Linux, você não consegue testar no iOS, só se você tiver um Mac, né? E no Expo a gente já consegue, eu já vou mostrar como é que isso é possível. Então, nesse caso, a nossa iniciação no desenvolvimento ela vai ficar muito penosa se a gente não utilizar o Expo. Eu vou mostrar como é que ele funciona. Já que essas SDKs do Android e tudo mais, elas não são extremamente simples de instalar e livres de erros, né? Por isso que a gente vai utilizar o Expo aqui dentro. Como que funciona o Expo? O Expo, ao invés de a gente ter a camada Android e a camada iOS dentro do nosso aplicativo, isso fica encapsulado num aplicativo que a gente instala no celular. Então, a gente vai instalar no celular um aplicativo chamado Expo. Você já consegue, inclusive, encontrar esse aplicativo na sua loja de apps, né, na App Store ou na Google Play. E esse aplicativo Expo, ele já tem a parte do Android e a parte do iOS, a parte nativa que a gente teria que baixar utilizando essas SDKs do Android e tudo mais. Então, com o Expo, a gente instala no celular esse aplicativo chamado Expo e dentro dele, tudo o que a gente precisa para desenvolver no React Native já está instalado, como as APIs de mapa, geolocalização, câmeras, sensores, calendário e por aí vai. Então, com isso, a gente não vai precisar se preocupar em gerar o aplicativo para Android e iOS, já que o Expo, que está instalado lá no seu celular, já tem tudo que a gente precisa. Assim, a gente pode colocar apenas JavaScript. E o JavaScript, a gente pode desenvolver ele em qualquer lugar, a gente não precisa ter todo um ambiente. Basta a gente ter o browser ali, o VS Code, que a gente já consegue codar em JavaScript, beleza? Isso vai ficar muito mais claro, novamente, quando a gente colocar a mão na massa lá na quinta-feira, mas o que eu queria te mostrar realmente agora são as motivações por trás da gente estar escolhendo a utilização dessa ferramenta. Mas mais para frente a gente vai entender onde que entram as limitações, quando que a gente vai utilizar, casos de uso e como que a gente coloca realmente a mão na massa, criar o nosso projeto React Native e sair com ele funcionando. Então agora a gente terminou a primeira parte da mão na massa do primeiro dia da Next Level Week, onde a gente finalizou agora falando sobre React Native e Expo, e lembrando que ao longo dos próximos dias dessa semana recheada de conteúdo, a gente vai entrar muito na prática, né? O nosso primeiro pilar aí entre foco e prática, a gente está muito focado em realmente colocar a mão na massa, botar realmente código na tela, né? Que nem já dizia lá o Linus, né? O criador do Linux e do Git, talk is cheap, show me the code, né? Falar é fácil, mostre-me o código. Então, essa semana a gente vai realmente entrar muito nessa parte de código. Amanhã a gente começa desenvolvendo o back-end da nossa aplicação, a nossa API, a gente vai para o React Native, depois tem mais alguns recursos avançados, então bora lá! Agora eu preciso saber o que você achou do conteúdo de hoje, então vai lá na comunidade do NLW e já deixa o seu feedback. E é por lá também que logo mais eu vou mandar o primeiro desafio da semana, valendo uma caneca exclusiva do NLW. Então participa, fica ligado, um abraço e até amanhã.